Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, preciso alertar a vocês. A ira de Deus vai descer sobre a terra. É esta visão que vocês vão acompanhar neste vídeo. Meus irmãos, este querido irmão que vocês estão acompanhando do meu lado teve uma visão, meus irmãos. Ele vai falar aqui a visão dele. Meus queridos, são 16 minutos de pura revelação do que Deus mostrou para ele e do que vai acontecer sobre a terra e principalmente no Brasil. Isto mesmo que você ouviu, meu querido irmão, minha querida irmã. O Brasil está na mira do Criador. A ira de Deus vai descer sobre o Brasil por causa da idolatria do povo, meus irmãos. O carnaval, a cerveja, o futebol, a idolatria, meus irmãos, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês acham, meus irmãos, que tem segurança no Brasil? Não tem terremoto? Não tem furacão? Ah, espera aí, meus irmãos, a ira de Deus vai descer. E vocês vão presenciar coisas tremendíssimas que só é vista, meus irmãos, lá fora, no exterior, nos Estados Unidos, no Japão, na China, nesses países aí, meus irmãos, onde você vê furacão, terremoto, onde você só via pela televisão acontecendo. Mas a ira de Deus vai vir no mundo inteiro, mas o Brasil vai sofrer, meus irmãos, por causa da idolatria do povo que não quer obedecer a Deus e quer viver nos seus pecados, praticando, meus irmãos, idolatria a outros deuses, principalmente pulando e dançando no carnaval, adoração ao diabo. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, garrem nesse vídeo, prestem muita atenção no que está para acontecer no mundo e principalmente aqui na nação brasileira. Então, meus irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato porque está muito forte. Se prepare. Eu tive uma visão agora, às 7h45 da manhã. Acabei de postar o vídeo, não faz 2 horas. Ele me mostrou, e o Altíssimo me mostrou o que vai acontecer. E eu vim aqui para contar. De novo. Porque quando eu postei o vídeo agora há pouco, e eu falei com ele, eu invoquei o nome dele primeiro, e depois eu falei com ele. Para ele me mostrar o que iria acontecer, o que essa panela significava. E às 7h45, eu acordei agora às 7h45. E me desculpe pela minha cara, porque eu estava chorando agora há pouco. Eu vou contar para vocês, vocês vão saber o que vai acontecer. O que vai acontecer. Assim como ele mostrou para o profeta Jeremias. O Jeremias não é o nome dele, né? Mas vamos falar aqui em português para o povo entender. Quando o Altíssimo mostrou para Jeremias, aconteceu. E se ele me mostrou agora, me mostrou a panela, é porque ele me escolheu para trazer essa mensagem para vocês. E eu vou falar tudo que eu vi. Não estou me importando o que vocês vão achar de mim, não me interessa. Porque também acharam isso dele. E eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Eu vou contar. Estava eu e meu filho, eu tenho um filho de 11 anos. Estava eu e meu filho num barracão. Como se a gente tivesse ido para um... Eu não gosto de futebol, eu não levo meu filho nessas coisas. Mas é como se a gente tivesse ido num lugar que tem um monte de criança, o pessoal brincando, ou estava comprando alguma coisa. Num barracão de lata, aqueles, tipo uma quadra de futsal, tipo assim, mas não tava tendo nada de jogos, nós não participamos dessas coisas. E nisso, eu olhei pelo canto, assim, bem da quina, perto do portão onde dá acesso à rua. Atrás desse barracão tinha vários prédios, na minha frente também tinha um prédio, mas um prédio baixo, de 8, 9 andares, prédios residenciais. E bem no vão, onde não tinha prédio, um lugar mais aberto, eu vi o tempo se fechando. O tempo estava se fechando, tudo preto. Presta bastante atenção. Que essa mensagem aqui é para o Brasil. Essa mensagem é para você, Brasil. Para o povo brasileiro.
antecipadamente, antes que IA o Altíssimo vai fazer. E veio o tempo se escurecendo preto, da onde eu estava, da direita para a esquerda. Tava vindo um temporal de chuva. Só que aquele temporal de chuva tava tão preto, parecia essa caixinha de som aqui, ó, tava preto. Não tava tão preto quanto essa, mas tava nesse ponto. Quase nesse ponto. Preto, preto, preto. Se fechando. Se fechando. Aí eu tinha mais dois rapazes falando comigo. Um de um lado, um que era o proprietário ali, eu acho, e mais um outro falando, rapaz, vai chover forte, hein? Eu falei, pois é, vai ser pelo jeito igual o de ontem. Porque, eu não sei o porquê, mas porque realmente poderia ter, que ontem também formou um tempo muito feio. Inclusive até filmei com o meu telefone. O Altíssimo me mostrou essa panela no fogo, mandou jogar na terra, mandou jogar no mar. E agora, 2 horas depois, eu relutei para dormir, mas quando eu apaguei eu já vi. E você se prepara. Vamos continuar. O tempo se fechando preto, tudo preto. E esses dois caras falaram assim para mim, rapaz, é mais um temporal daqueles. Falei, pois é, deve ser igual, vai ser igual o de ontem, pelo jeito. Isso eu falando lá, né? E nisso, comecei a ouvir grito. Grito, 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 choro, grito e lamento. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eles falaram assim, rapaz, é um furacão. Furacão tá levando tudo. E eu escutava o barulho. E daquela lata balançava, mas onde eu estava, nada aconteceu. Vocês vão entender agora, porque está debaixo da presença do Altíssimo, está debaixo das asas dele. Me desculpa, porque ele livra. E começou. Aí nisso, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Eu olhei de onde tinha se formado o tempo. Onde eu olhei que tinha se formado o tempo, um prédio inteiro foi levado. Um prédio inteiro, eu olhei e só ficou o toco. Só o toco dele. E nisso eu falei, o que passou aqui? Quando eu olhei a ponta dele lá do outro lado, por cima da lata, eu olhei aquele canudo preto. Aí nisso, chegou um senhor de idade, sem camisa, com uma bengala do lado direito, segurando na sua destra, do lado da sua mão direita, uma bengalinha envergada. E pulou lá alambrado e foi direto para mim falar comigo. Quando ele veio até mim e eu fui falar com ele falou com os dois rapazes, mas parece que a intenção dele era falar para mim. Eu falei para ele, o que tá acontecendo? Ele falou assim, são 2 tornados, um brigando com o outro. Tem 2, um brigando com o outro. E na hora que ele falou, tem 2 tornados, um brigando com o outro, eu olhei para cima da lata, um prédio, não sei quantos andares que tinha, um prédio bem largo, cinza com detalhe em azul, não sei, ele tinha muito detalhe em azul, branco com azul claro, azul puxado com azul piscina, um pouquinho mais escuro, e ele desmoronou inteiro, um prédio de uns 12 andares, desmoronou inteiro. E nisso, um dos apartamentos da bica da cristalina que ficava em cima, que às vezes tem alguns prédios que em cima, na parte quadrada, eles fazem uma parte quadrada menor, não sei por que é aquilo. E quando o prédio caiu tudo, como se fosse isopor, aquele bico, aquele quadrado, ele veio rolando e passou por cima da minha cabeça, a uns 20, 30 metros de altura, não sei quantos metros de altura. Mas eu sei que quando ele desmoronou, antes de desmoronar aquela pilastra, aquele pedaço quadrado do prédio que fica em cima, soltou e rolou por cima de mim. Quando eu vi, eu olhava pra cima assim, passava por cima de mim. Eu falei, vou morrer. E meu filho gritando em desespero, eu abracei ele e vento, e vento, e vento, e vento. Aí eu olhei para um outro prédio mais forte, mais resistente, dava pra ver que o concreto dele era mais maciço, que até a borda dele de fora tinha um detalhe de granito amarelo. Eu falei, esse prédio que não vai cair não, é mais forte. E disso eu vi uma menininha balançando a mão assim, com o cabelinho preto. Eu falei, meu, tá todo mundo em casa, aquele que foi devastado levou foi tudo. E nisso eu peguei meu filho no colo, saí pra rua, na frente ali mesmo. E nisso o outro começou a desmoronar também, e pelo jeito tava dando um terremoto também. Aí algo dentro de mim falou assim, tá dando, não é só tornado, tem terremoto também, dando terremoto também.
Quando eu olhei uns pedaços de apartamento, deixa eu achar um jeito de explicar melhor. O prédio meio que trincou, resbalou. Quando ia cair, os pedaços do prédio, vamos supor, da sacada, os pedaços da sacada, aquela parte da sacada, elas quebraram no meio, resbalando, descendo, resbalando, ela se quebrava e passava por cima de mim. Quando passava por cima de mim, eu não sabia o que fazer. Só ia para frente, só ia para trás. Só que quando eu queria ir para trás, algo me segurava ali, não vai, e ele passava por cima. Eu falei, estou protegido, não vai acontecer nada comigo. E eu olhando aquele desespero, aquela gritaria, vocês se preparem, terra. Que assim diz o Altíssimo para vocês. Porque o tempo de vocês pecarem acabou. Acabou. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Vai pra balada, lasca o couro mesmo. Mas que agora, a mão dele, a mão do soberano Altíssimo Pai, aquele que fez os céus, que fez a terra, a mão dele vai pesar. E já começou, não sei que dia que vai ser. Não vi data, não vi nada. Eu só sei que eu vim relatar aquilo que o Altíssimo, que o Espírito dele me mostrou hoje. Me mostrou agora são as 8, agora é 8h03 da manhã. Quando eu levantei ali era 7h45 por aí. Eu só quero te falar isso. Você se prepare. Aquele que tem que ora. Porque é só ele para guardar vocês. É só ele para guardar vocês, tá? E não queria tocar nesse assunto, mas a gente que é empresário, que tem empresa, o povo acha que a gente tá de gracinha na internet, acha que a gente tá fazendo brincadeira. Eu não tô aqui pra brincadeira não, viu? Vocês vão me desculpar. Eu nunca, desde quando eu nasci, nunca gostei desse tipo de brincadeira quando fala de coisa divina. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Porque essa mensagem, ela tá vindo do Pai, Altíssimo, Soberano e Inefável. Quando começar a acontecer, você vai chorar. Vai chorar muito. Porque o que eu vi, põe qualquer machão de joelho, viu? Qualquer machão, bam, top dos top, põe de joelho. Você é carne igual a mim, todos somos iguais, certo? Ninguém pode fugir da presença daquele que vive eternamente. Nós estamos falando de um ser supremo, Pai, soberano, amoroso, que mandou seu único filho para nos salvar. Eu não estou aqui de brincadeira contando ladainha para ninguém, não. Não precisa disso. Tudo que eu tenho foi o Altíssimo Soberano que me deu e ele me concedeu uma vida muito boa. Pela misericórdia dele. Então o negócio aqui é sério. Tô contando porque eu preciso desabafar, eu preciso contar, porque... E inclusive, antes de eu contar a primeira visão, o primeiro sonho que eu tive ali, da panela, antes de eu gravar o vídeo, eu estava falando com ele e disse essas palavras em meu pensamento. Quando, Pai? Ele não me mostrou quando. Mas eu falei, o que vai acontecer? Porque eu preciso saber, eu quero saber. Raramente eu pergunto essas coisas, porque a minha curiosidade, ela não é tanto. Eu não fico querendo saber muitas coisas, o que ele vai fazer. Eu não tenho muito essa curiosidade, deixar bem claro para vocês, porque eu sei em quem eu confio, o que ele fazer está bem feito. Não fico, e agora? Isso, aquilo, detalhes. Eu não sou muito assim, tá? Mas depois que eu vi a panela, que eu lembrei da passagem de Jeremias, que eu vi que o negócio é sério, aí sim eu fui perguntar para ele o que ia acontecer, porque não só pela curiosidade, mas por vocês, para vocês saberem o que vai acontecer. Tem pessoas, às vezes, têm mais a curiosidade de saber o que vai acontecer do que colocar a própria vida diante do altar dele, diante da verdade dele, diante da justiça dele. Isso é primeiro lugar.
Você tem que amar Ele, o Altíssimo, acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, e ter a fé no Salvador, que é o Filho dele, Yahshua, para que vocês sejam salvos. Essa é a meta importante, deixar bem claro na internet para vocês. A meta é a salvação, certo? Não interessa. É a salvação que importa, gente. Vamos parar de briga na internet, um discutindo um comentário com o outro. Eu debato mesmo, porque tem gente que tem cabeça fraca, são gado gadoso, não tem como falar. As pessoas estão zumbizando. É zumbizando que vocês estão. Não tô falando generalizando não, mas tem uns aí que estão zumbizando. Gente, vão procurar a verdade, vão procurar entender o que está acontecendo. Ontem saiu uma notícia pelo UOL lá, não sei se foi pelo UOL, mas pelo vídeo que eu vi, realmente eu vou confirmar hoje se é verdade, a NASA fechou, tá? Lógico, a mentira tá caindo. Tô nem aí com eles. Fique firme na sua alma, foque na sua alma, porque não tem mais tempo de você ficar brincando. Entende? Você precisa escolher um lado. Escolha logo. Porque depois, se vir realmente, não é que se vir realmente, vai vir. Que quando ele mostra pra mim, eu tenho até medo, eu tremo na base. Como aconteceu com meu irmão. Se você não parar de fazer o que você tá fazendo, eu vou matar você. Eu vou tirar você da terra. E ele cumpriu, porque é ele que falou. Meu irmão está na cidade de Dracena, interior de São Paulo, divisa do Mato Grosso, no cemitério de Dracena. Quem quiser ir lá, que veja. Júlio Fábio Tavares. Está debaixo da terra. Porque a mensagem do Altíssimo foi até ele. E ele não ouviu. E eu vi 2 tornados. Eu não vi, mas só vi o canudo dele e vi um desespero Eu vi o desespero. Eu tive que postar esse vídeo de novo, não ia postar isso, eu ia olhar pra mim, mas eu não posso fazer isso. Porque quando eu fui falar com o pai, eu falei pra ele, o que você me mostrar, eu vou postar. O que você me mostrar, eu vou postar. Misericórdia de vocês. Porque vocês estão cegos, tem muitos cegos espiritualmente, só pensam nas coisas da terra, que vocês só pensam naquilo que vocês veem, nos olhos que vocês veem, naquilo que seus olhos veem. Ah, mas quando chegar, pode ser muito tarde, porque você pode ir num redemoinho desse. Não sei que cidade que vai ser. Não sei. Que a paz do Altíssimo esteja com vocês. Quer publicar o vídeo? Fique à vontade. Quer copiar, quer linkar, eu não me esquento com esse negócio. Quer copiar, quer baixar, não quer publicar, eu não tô nem aí, faça o que vocês quiserem, tanto que a mensagem chega aos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos. É isso que importa. Não importa se copiou, se não existe maneira certa, maneira correta de copiar, de mandar. Manda do jeito que você quiser, meu amado. O coração é seu, faça aquilo que você tem vontade, porque essa mensagem é para vocês mesmo. Essa mensagem não é nem para mim, essa mensagem é para todos. É um alerta para todos, na paz do Altíssimo. Tá? Fique à vontade, façam o que vocês acharem melhor, que o Espírito dele tocar no coração de vocês. Mas essa mensagem, isso vai acontecer. Porque eu sei quem me mostrou. Eu sei quem me mostrou e eu sei quem eu invoquei. Se prepare. Que a paz do Altíssimo esteja com todos vocês e tenha misericórdia daqueles que ainda dormem. E assim seja. Até mais. Bom, meus irmãos, vocês ouviram o jovem falar. Vocês ouviram a visão que ele teve com a ira de Deus descendo sobre a terra e sobre o Brasil. E ele falou, meus irmãos, ele direcionou essa visão para o Brasil, para a nação brasileira. Por que, meus irmãos, para a nação brasileira? Meus irmãos, vou falar uma coisa muito séria com vocês. Preste atenção nisso aqui. O Brasil é composto de uma quantidade de cristãos, evangélicos e católicos. 86% do Brasil, da população brasileira, são católicos, evangélicos e cristãos. Está dividido ali, meus irmãos, mais ou menos ali 64% são católicos e 22% são cristãos e evangélicos.
É uma grande quantidade, meus irmãos. Mas por que a ira de Deus vai descer se existe uma quantidade pequena de pessoas idólatras? Pessoas que vivem no pecado, na imundície deste mundo. Por que então que Deus vai trazer a ira? Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês o que aconteceu quando Moisés subiu lá o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. O que aconteceu, meus irmãos? Ele subiu. Deus estava conversando, falando com ele. Ele recebeu ali as tábuas dos 10 mandamentos. Pertinho dele descer, Deus avisou Moisés. Falou assim: Moisés, é o seguinte, desce, porque o povo se corrompeu, o povo está em pecado. E eu estou irado, e eu quero destruir esse povo, porque este povo é obstinado ao pecado, não quer me obedecer. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Existe uma tribo ali que não entrou no pecado, que foi a tribo de Levi. Quero que vocês guardem bem isso. Pois bem, Moisés, ele intercede pelo povo, ele desce. Chegando lá no pé do monte, meus irmãos, ele vendo aquela situação toda, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos e fica irado com o povo, assim como Deus ficou, né? E ele pega aquele bezerro de ouro, meus irmãos, e joga no fogo, queima aquele bezerro de ouro. O bezerro de ouro, meus irmãos, ele é reduzido a pó. Moisés, gente, isso aqui eu acho interessante demais. Moisés pega aquele pó, né, que se deteriorou no fogo, joga na água e manda o povo todinho de Israel beber daquela água. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aí Deus dá a ordem para Moisés, fala assim, ó, faz aí uma separação. Quem é meu, que venha para o teu lado. Aí Moisés fala, quem é de Deus, venha para o meu lado. Aí o povo veio. Aí ficou um povo lá contra Deus, contra Moisés. Aí Moisés falou o seguinte para o povo que estava do lado dele: tirem as suas espadas da bainha e matem todos aqueles que estão lá. Foi uma ordem de Deus, meus irmãos. Uma ordem do Criador. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer a vocês? Aquele que não obedece vai sofrer a ira de Deus. Não tem jeito, meus irmãos. A ira de Deus vai descer sobre este mundo por causa da idolatria do povo. O povo, meus irmãos, a nação brasileira, isso não entra na minha cabeça, meus irmãos. O povo, a nação brasileira, era para ser a nação mais estudiosa da palavra de Deus e mais obediente. Porque, meus irmãos, o Brasil é o segundo país mais religioso do mundo. O segundo, meus irmãos, só perde para os Estados Unidos. Era para ser uma nação mais bem-sucedida e abençoada por Deus. Mas por que não é? Porque existe um povo rebelde. Vocês estão vendo aqui, meus irmãos, na imagem representativa, o sambódromo, aonde, meus irmãos, as escolas de samba desfilam. E o que está preparado para o ano de 2025, vocês não têm ideia. É uma verdadeira afronta a Deus. Esse povo, meus irmãos, não tem limite. E Deus vai ter que trazer a ira dele. Ah, mas e aqueles que são cristãos evangélicos, que obedecem a Deus? Não se preocupe, meus irmãos. Deus vai proteger, Deus vai zelar, porque Ele promete. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Ele promete que Ele vai proteger os seus. Não fiquem preocupados com isso. Mas a ira de Deus precisa descer sobre o Brasil para o povo que vive na idolatria se arrepender. Eles precisam tomar uma posição, como o rapaz falou na visão. Precisam tomar uma posição de qual lado eles querem ficar. Ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás? Moisés fez um grande chamado para o povo. Ele disse, quem é de Deus, venha para o meu lado. E o povo veio, mas ficou alguns lá. E Moisés, pela ordem de Deus, falou para aqueles que estavam do lado dele, desembainhem as suas espadas e matem todos aqueles que estão contra Deus.
E foi dito e feito, meus irmãos. O povo desembaiou as suas espadas e mataram aqueles que estavam lá. Não sei quem estava do lado de lá, meus irmãos. Se estava criança, se estava mulher. Foi tudo morto, meus irmãos. Deus, meus irmãos, Ele não ameaça, Ele faz. Então, meus irmãos, a visão do jovem aqui é muito impactante, é muito forte. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender dos nossos atos pecaminosos. Só para vocês terem ideia, meus irmãos, olha só o que aconteceu no Espírito Santo, no Carnaval do Espírito Santo deste ano de 2025. A musa, escuta isso aqui, meus irmãos, a musa principal da comissão de frente ali do Espírito Santo morreu depois que ela desfilou no carnaval. Comprou uma roupa, vou botar aqui na tela para vocês presenciar quem é ela, tá? Depois vocês podem pesquisar aí no Google, aí no G1, saiu aí, meus irmãos, a notícia no G1 e outras plataformas de notícia. Essa jovem de 38 anos de idade comprou, meus irmãos, uma fantasia, mandou fazer ali uma fantasia de R$100.000 e desfilou no carnaval, dançou, pulou, adorou a quem? A Satanás. E o que aconteceu logo depois? Morreu. Um ataque fulminante. E aí, meus irmãos? Valeu a pena servir a Satanás? Pular no sambódromo? Pular o carnaval? Uma festa pagã? Idolatria ao diabo? Meus irmãos, se o Brasil não entrar em um arrependimento nacional, algo muito sério vai acontecer. O jovem falou, meus irmãos. Ele falou, vai vir, vai acontecer, não tem jeito. É a ira de Deus sobre o povo idólatra. E eu e você, como cristãos evangélicos, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e clamar, meus irmãos, pela nação brasileira. Clamar a Deus pelos nossos governantes, pelo nosso presidente. Clamar a Deus, meus irmãos, para esse povo abrir os olhos deles, para ver em qual caminho eles estão trilhando, para o caminho de morte, para o caminho do pecado e o caminho da condenação eterna. Meus irmãos, o fim está próximo. A ira de Deus vai descer sobre o mundo e sobre o Brasil. Muito em breve, meus irmãos, nós vamos presenciar, não só aqui no Brasil, já está até acontecendo, meus irmãos, vocês podem pesquisar aí. O mundo inteiro vai ver a ira de Deus. O Brasil vai presenciar a ira de Deus. Vai acontecer, meus irmãos, grandes tempestades, grandes furacões. O Brasil está na mira do Criador. Os Estados Unidos está na mira do Criador. Por que eu falo desses dois países? Meus irmãos, os Estados Unidos está em primeiro lugar no país mais religioso do mundo. O Brasil vem logo em seguida, na segunda posição. Mas, meus irmãos, esses dois países vivem numa idolatria que vocês não têm ideia. É um dos países mais idólatra do mundo, o Brasil. É religioso? É cristão? É. Mas tem os seus pecados na idolatria. E Deus, meus irmãos, quer salvar esse povo. O povo obstinado ao pecado. Mas Deus quer, Deus ama esse pessoal. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E Deus, meus irmãos, quer fazer de tudo para esse povo enxergar para onde eles estão caminhando. E Deus quer salvar eles. Vocês podem perceber, meus irmãos, que lá no sul do Brasil está acontecendo algumas coisas. Por quê? O sul do nosso Brasil, meus irmãos, é uma região aonde tem menos cristãos, menos evangélicos. É uma região, meus irmãos, de pessoas idólatras que vivem no pecado e na idolatria.
Por que o sul do Brasil está sofrendo tanto, meus irmãos, com chuvas, tempestades, com o clima seco, com o clima quente? Por quê? Pense, meus irmãos, pensem. Vocês são inteligentes. Vocês podem perceber, meus irmãos, que o local que é mais levado a adorar a Deus é uma nação onde é mais abençoada. Vocês podem ver aí, meus irmãos. Pesquisa aí para você ver. Aonde tem uma localidade onde adoram a Deus, aonde vive longe do pecado, é um lugar abençoado. Agora, o sul do Brasil está vivendo idolatria. Vão sofrer, meus irmãos, e vão sofrer muito mais se eles não entrar em um preparo crucial para arrependimento e viver, meus irmãos, em obediência a Deus. Eles vão sofrer muito mais. Como o rapaz falou, é preciso escolher um caminho, é preciso se posicionar de um lado. Ou você fica do lado de Deus, ou você se posiciona ao lado de Satanás e vive na idolatria, do pecado, e você vai sofrer a ira do Criador. Bom, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça, meus irmãos, de deixar o seu like, seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais irmãos, mais pessoas assistam o testemunho desse jovem e entendam o que pode acontecer na nação brasileira por causa da idolatria do povo que vive pulando carnaval, que vive tomando cerveja, que vive no futebol, que vive nos seus pecados. Isso é muito sério, meus irmãos. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que está sendo abordado aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço a você que se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós vamos ter muito conteúdo desse tipo para o despertamento do Brasil e do mundo. Tá ok, meus queridos? E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.